Olá pessoal, sejam todas e todos bem-vindos, no nosso canal Frônesis. Eu me chamo Marcelo Ribeiro, sou professor da Universidade Federal do Vale do São Francisco e nós estamos aqui nesse projeto que chamamos Mergulho em Si, Dessa vez nós estamos numa situação um pouco diferente, porque nós não estamos imersos, ou submersos, nós não estamos em mergulho propriamente dito, no sentido literal mesmo, tá? Mas estamos na superfície, estamos navegando, tá? Aqui é um caiaque que eu adaptei a um sistema de vela, tá? E aí é isso, a gente está aqui numa espécie de mergulho, mas um mergulho na superfície. E é um pouco sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre essa noção ou essa perspectiva de superfície ou de superficial, e mesmo o tensionamento que existe entre o superficial e o essencial, a superfície e a essência, o que seria isso, o que é essa dimensão da superfície da vida, o que é essa dimensão da essência da vida, a essência ou não, a superfície ela é mais superficial no sentido, ela tem menos valor, ou a verdade está nas profundezas, a aparência, a falsidade está na superfície. Então é um pouco sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então o nosso mergulho em si hoje é literalmente falando da superfície, da superfície e daquilo que se esconde na superfície, ou o contrário, da superfície e daquilo que se revela na superfície. O Nietzsche, ele traz uma discussão bem interessante sobre toda essa questão da aparência, Enfim, ele vai falar sobre a verdade, ele filosofa sobre a perspectiva da verdade, a genealogia da verdade, o que seria a verdade, como é que essa verdade ela vai ganhando valor, e também estabelecendo uma crítica a toda desvalorização daquilo que remete à superficialidade, a superficialidade como aquilo que é aparente, aquilo que é passageiro, que é efêmero. Então a superficialidade da vida como essas coisas que vão passando simplesmente, e que isso não teria grande valor, e que o verdadeiro valor é aquilo que está escondido, que está por trás da aparência, que está por trás da superfície ou está debaixo da superfície, tá? Então o Nietzsche ele traz uma noção que para a psicologia nos parece bastante interessante, que é a ideia de que a superfície revela, Quer dizer, a superfície, claro, em certos aspectos ela pode esconder, mas a superfície revela, sobre isso, o Michel Maffezoli tem uma frase bastante icônica, que ele diz que não existe nada mais profundo no oceano do que as espumas, as espumas, que são formadas pelas suas ondas. Então, bom, o que a gente poderia pensar de mais superficial que as espumas, E ele vai dizer que existe de mais profundo, porque a superficialidade ela revela, É possível, a gente estabelecer uma relação de compreensão, uma relação dialógica, e aí lembrando toda a contribuição do Gadamer, a partir do que é superficial, a partir daquilo que se nos apresenta, Então
eu acho que é um ponto importante, quer dizer, a gente começar a pensar a superficialidade, e aí em todos os sentidos, né? Tudo aquilo que é colocado como superficial, aparente, passageiro, efêmero, os sentidos, né? Como algo de menos valor. Ao contrário, né? Como algo de muito valor. Primeiro porque a gente pode estabelecer uma relação de compreensão, então a gente pode compreender muita coisa e se compreender a partir desse contato com o que é superficial, com o que é sensível, né? Então a gente aqui, por exemplo, né, que está nessa superfície, então há muito mergulho, né? Há muita profundidade nessa superfície, né? Então as ondas, né, o balançar das ondas, isso revela muita coisa. Isso pode revelar o relevo, isso revela o vento, né, que é uma outra superficialidade também, né, uma outra aparência, mas que nos diz muito, né, desses choques térmicos, dos deslocamentos do ar, fala muito da própria geografia, então traz muitas coisas, sem falar a própria experiência, né, de estar velejando, de estar vivendo a ondulação das marolas, né? Então essa experiência da superfície é uma experiência de profundidade, né? Uma experiência de profundidade. E por fim, eu queria trazer também aqui a contribuição de um dos maiores psicólogos brasileiros, o Afonso Henrique Lisboa da Fonseca, né? Já falecido, que ele, a partir obviamente de uma grande influência da obra do Nietzsche, né? Ele fala muito sobre essa questão das máscaras, né? Da máscara como algo que está também na superfície, né? Da persona, da máscara, né? Então, da máscara que nós exibimos, né? Das máscaras que nós colocamos, né? Para ser visto, né? E o Afonso, a partir do Nietzsche, né? Ele dizia que nós só podemos avançar mascarados, né? Nós só nos revelamos a partir das nossas máscaras. E quando nós tiramos as nossas máscaras, existem outras máscaras, né? Por trás das máscaras são outras máscaras, ou seja, nós só avançamos na aparência, né? Nós só avançamos na superfície, né? Claro que isso necessariamente não significa que a gente não possa considerar que as máscaras, que existam máscaras mais profundas, né? Ou máscaras umas sobre as outras, né? Mas também não significa dizer que as primeiras máscaras são menos importantes, né? São máscaras que devem ser desvalorizadas, né? Não prestigiadas, né? Isso em tudo, né? E se a gente pensar, por exemplo, em termos de pesquisa ou em termos de uma relação terapêutica, aquilo que o cliente nos mostra num primeiro momento, ou nos quer, né, mostrar, ou como ele quer ser visto, né? São máscaras altamente reveladoras, são máscaras de grande profundidade.